A Prefeitura de Salvador encaminhou à Câmara Municipal, à Câmara de Vereadores, um projeto de lei que dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado de dívidas com a gestão municipal, além de uma série de ações de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento do centro histórico, a cultura, o desenvolvimento econômico da cidade. Realizado pela última vez em 2020, o programa de pagamento incentivado vai possibilitar que contribuintes e empresas realizem o pagamento de débitos em condições especiais. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a secretária da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, conosco aqui no estúdio do Isso é Bahia. Um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia, Giovana. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer estar aqui conversando com os ouvintes do Isso é Bahia e estamos à disposição aqui para esclarecer todas as dúvidas. Já encaminhado esse projeto de lei para a Câmara Municipal, ainda depende de aprovação, mas antecipe para a gente o que está previsto, o que pode ser, de fato, ser colocado em prática uma vez aprovado pelos vereadores. Pois não, é uma prática que eventualmente a Prefeitura coloca em ação para viabilizar que os contribuintes, e é importante dizer, tanto as famílias quanto as empresas, possam se acertar em pequenas dívidas, com dívidas que tenham junto à Prefeitura. Estamos falando de dívidas de referentes a IPTU. IPTU, TRSD, aquele que é cobrado junto com o IPTU, taxa de fiscalização em funcionamento, vigilância sanitária e qualquer débito da Prefeitura que esteja inscrito em dívida ativa, independentemente de sua natureza, poderá também participar desse projeto. Então, as famílias ou a empresa, ela entra no site da Cefaz, consulta ali a dívida, e quando é do imóvel, é pelo número da inscrição, ela consulta ali se há algum débito em relação àquela inscrição imobiliária e decide como pode pagar. E quais são as opções que a gente oferece de pagamento? O próprio contribuinte decide como vai pagar? Sim. Ele, decidindo pagar à vista, tem 100% de desconto de juros e multa. Se ele resolve parcelar em 12 vezes, ele tem 80% de desconto nos juros e na multa daquele imposto. Porque os juros e a multa é o mais grave ali no imposto, na questão tributária. É muito alto os juros e a multa. Então, quando a gente limpa isso, e normalmente são dívidas às vezes antigas, então realmente fica uma condição muito positiva, muito atraente realmente pagar sem juros e multa. Ele pode dividir também em 24 vezes, mas aí só vai ter 60% de desconto nos juros e na multa. Então, é a opção do contribuinte. A gente espera que a Câmara de Vereadores aprecie logo isso e durante todo o mês de dezembro a gente vai estar aberto com essa janela para que as pessoas já entrem em 2024 sem dívidas. Não é a primeira vez. Aprovado agora para poder executar em 24? Não, a gente já vai abrir agora em dezembro. As pessoas têm que entrar no site da Cefaz ou mesmo se direcionar. Para quem não tem muita familiaridade com a internet, pode também ir lá na Rua das Vassouras, número 1, ou nas prefeituras bairro também. Nós temos atendimento da Cefaz e nos procurar para fazer essa opção, essa adesão. Não é a primeira vez que a Prefeitura oferece um programa de parcelamento de dívidas, não é? A gente até estava conversando mais cedo aqui nos bastidores. Acaba sendo um incentivo para a sonegação, porque eu não pago minhas dívidas agora, mas lá na frente a Prefeitura me oferece um programa de incentivo de parcelamento e tudo mais. Não chega a ser um incentivo, porque se você paga os seus impostos todos em dia, você já paga parcelado, você paga o seu IPTU parcelado, um pouquinho todo mês. Então, você cumpre suas regras, você tem as suas certidões, no caso de uma empresa, ou se você precisar negociar o seu imóvel. Negativas, né? Você tem tudo ali limpo, o seu nome está limpo. Então, o que nós abrimos agora, por exemplo, se você quiser pagar sem juros e multa, você tem que pagar de uma vez. 10 mil, 12 mil, 15 mil, o tamanho que for a sua dívida. Se você cumpre rigorosamente as suas obrigações, você tem ali um pouquinho todo mês a pagar e sempre tem o seu nome limpo, digamos assim. Agora, o que acontece também, que nós temos que ter a sensibilidade, Jefferson, é que nós temos nesse período ainda um ano inteiro de pandemia. 2021 ainda foi um ano inteiro de pandemia. O último PPI só pegou a pandemia em 2020, que a gente até achava que a pandemia ia acabar, enfim. Foi aquela segunda onda muito forte, novamente com fechamento de empresas, das atividades econômicas. Então, ainda tem muita empresa e muita família com dívida desde 2021, desse segundo ano da pandemia. Dá para mensurar o tamanho dessa dívida hoje? Olha, isso depende. A dívida a gente conhece, mas ela acaba que abarca outros tipos de razões e etc. O que a gente depende muito é da
vontade das famílias, das empresas, de se acertar. O que eu posso te oferecer, assim, de números, né? Nós estamos realmente tornando a fiscalização, Jefferson, cada vez mais estreita, cada vez mais restrita. Então, estamos fechando as possibilidades da concessão de certidões cada vez mais. Então, nós percebemos que isso gera uma consequência para os negócios. Por isso, até também que abrimos essa oportunidade. Como estamos implementando uma série de ações de conformidade fiscal, está cada vez mais difícil as empresas terem as suas certidões sem estar com tudo ajustado. Para você ter ideia, nós mandamos agora 3.000 correspondências para micro e pequenas empresas que têm débitos com a prefeitura e que, se não se acertarem, correm o risco de perder o direito de estar no Simples Nacional. São débitos de IPTU, de TFF. Então, logicamente, nós não queremos prejudicar essas 3.000 empresas. Uma vez fora do Simples Nacional, a carga tributária acaba sendo maior. E é muito mais burocracia, não é uma coisa interessante para a empresa. Então, nós temos a intenção de que essas empresas realmente usufruam dessa possibilidade. Ainda famílias que desde 2021 eventualmente ali perderam uma renda por causa da pandemia, pessoas que trabalhavam de forma autônoma. Então nós realmente desejamos criar essa possibilidade para que as pessoas entrem em 2024 já com a vida toda organizada, toda acertada e possam seguir aí um ótimo ano. Secretária, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, eu que vejo é um contador, um contabilista, não sei qual a maneira correta de chamar ele, empresas que foram excluídas dos parcelamentos anteriores por falta de pagamento, elas voltam a ter o débito inscrito em dívida ativa e esse débito pode ser renegociado nesse novo PPI também? Pode. Quem já rompeu o parcelamento antes, essa é uma excelente pergunta, porque nós temos, normalmente, Ernesto, um sistema de parcelamento ordinário, que é a pessoa tem uma dívida, chega na Cefaz e parcela aquela dívida, mas parcela a dívida completa. Se ela fica 60 dias sem pagar aquele parcelamento, volta a dívida dela normalmente. No caso agora do PPI, qualquer débito, mesmo aquele decorrente de rompimento de parcelamento, pode sim fazer parte desse PPI. E mais, quem tem um parcelamento ordinário realizado, está pagando as parcelas, ele vai solicitar o rompimento deste parcelamento e 48 horas ele vai fazer a adesão ao PPI e limpar os juros e multa desse parcelamento. Então, tanto quem já tem um parcelamento rompido há mais tempo, escrito em dívida, quanto quem tem um parcelamento hoje já acontecendo, ambos poderão aderir ao PPI. Agora, para o município, é mais negócio, vamos dizer assim, contabilmente, financeiramente, abrir mão dessas multas e juros? Ou, em comparação ao custo da execução de uma dívida dessa? Olha, o custo da execução depende muito do tamanho da dívida. Às vezes nós executamos dívidas de valores muito baixos por uma questão de justiça fiscal até mais do que necessariamente pelo que vai se retornar. Mas o município, hoje, nós temos uma tese, Ernesto, e nós perseguimos a questão da conformidade. Nós sempre agora prezamos por informar o contribuinte, tentar trazer o contribuinte para a legalidade, avisar antes de multar. Não é o nosso objetivo multar, não é o nosso objetivo punir, fechar negócio. Não é isso que nós queremos. Nós queremos as empresas e as famílias funcionando de uma forma tranquila, limpa, informada, para que a gente não precise multar, a gente não precise usufruir dessa prerrogativa e as empresas e as famílias estejam operando na legalidade, na conformidade. E aí nós temos a previsibilidade da nossa receita, que o que nós queremos é a receita previsível. Nós não queremos que as pessoas tenham que pagar multa ou juros, não é o nosso interesse esse. O nosso interesse é a conformidade. Da hora que todo mundo pagasse direitinho todas as parcelas, sem problema, a senhora podia regularizar e administrar o seu fluxo de caixa tranquilo, né? Isso que seria o melhor dos mundos. Agora, a gente não pode deixar de lhe perguntar, secretária, porque está chegando o fim do ano, IPTU. O IPTU, a decisão já foi tomada no ano passado, o reajuste do IPTU esse ano só vai ser o da inflação, ou seja, não há nenhum tipo de aumento real. E nós temos agora, em dezembro, nós vamos fechar a inflação dos últimos 12 meses, que deve ser em torno de 4,5% a 5%, vai depender
dos números que forem publicados, e só vai ser esse o reajuste do IPTU, nada diferente disso. A senhora chegou, assumiu a Cefaz e já encontrou essa polêmica do IPTU instalada na cidade, e embora isso já tenha muito tempo, foi no primeiro mandato ainda do ex-prefeito Assemineto, com o seu antecessor, o ex-secretário Mauro Ricardo, né, que até hoje é lembrado por causa desse IPTU. Mas e tem ainda aquela ação da OAB, acho que ainda não concluiu aquela novela ainda, né? Mas, assim, as divergências entre cálculos ou situações que até foram trazidas aqui no programa, de, por exemplo, um condomínio que abriu uma torre antes da entrada em vigor e a segunda torre depois do novo IPTU, e aí tem valores muito divergentes para imóveis que têm basicamente o mesmo padrão, as mesmas características. A gente já conseguiu criar caminhos para corrigir esse tipo de situação? Olha, quando há uma distorção dentro do mesmo prédio, que também acontecia, que era em função quase de um erro de cadastro, apartamento igual, dentro do mesmo prédio, ter valor de IPTU diferente. Uhum. Isso nós enfrentamos, fizemos uma atualização cadastral. Então, assim, hoje nós temos realmente uma situação de saneamento de cadastro muito mais próxima, muito mais acurada do que a gente tinha aí há 3, 4 anos atrás. Agora, com relação a essa questão que você menciona, dessa alteração que houve na legislação do IPTU em 2014, nós em 2024 nós não teremos ainda nenhum enfrentamento dessa situação e vamos aos poucos aí estudar, ver como é que pode ser feito. O nosso objetivo sempre, Ernesto, como eu mencionava, não pode ser aumentar estrondosamente o IPTU de ninguém. Entendeu? As famílias não suportam, as empresas não suportam. Então, realmente, há que se tomar uma decisão aí, uma coisa muito delicada, muito incremental, para, quando for o caso, enfrentar essa situação aqui em Salvador, que realmente é uma situação sui generis no país até. Secretária, a senhora estava falando desse PPI, Programa de Parcelamento de Dívidas, que está em tramitação na Câmara Municipal, e falou que grande parte dessas dívidas ainda é decorrente do impacto que a pandemia provocou sobre o setor produtivo aí em geral, as famílias em geral. Falando nisso, eu me lembro muito na época da pandemia que, de fato, era um impacto muito grande, inclusive nas contas públicas da prefeitura, não é? Com a baixa arrecadação, houve uma queda na arrecadação e muito investimento na área da saúde. Como é que está hoje? Contas saneadas, os cofres públicos, a situação financeira do município hoje é das melhores? Ainda representa algum perigo? Como é que a senhora avalia? Olha, nossa avaliação é que é uma situação de equilíbrio. Há uma demanda por políticas públicas constante, ampliação de serviços. Salvador é uma cidade que possui muitas necessidades. Nós temos um reconhecimento disso. O que nós temos hoje é uma situação de equilíbrio entre as nossas receitas e as necessidades viáveis, momentâneas de atendimento dos serviços que vêm sendo ampliados ano a ano. E, como vocês sabem, Salvador foi escolhida a capital com a melhor gestão fiscal do país. É um índice que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro publica anualmente. Então, por quê? Pela sua autonomia financeira, pela forma com que gasta os recursos, pelo quanto investe, que é um investimento alto, perto dos padrões brasileiros. Investe em mobilidade, investe em novos equipamentos de saúde. Agora mesmo, 9 horas, o prefeito vai assinar a ordem de serviço do Hospital Materno-Infantil, que vai ser ali na Federação. Então, nós também ampliamos os serviços. Então, realmente, Salvador é reconhecida nacionalmente por ser a capital com a melhor gestão fiscal do país. Maravilha. Secretária da Fazenda de Salvador, Giovana Victor, muito obrigado, sucesso e esteja sempre bem-vinda aqui conosco. Agradeço, contem conosco, visitem o site da Cefaz ali a partir de 1º de dezembro, para consultar a sua situação ali junto à prefeitura e ver se tem alguma coisa para acertar, que será realmente uma excelente oportunidade. Tá certo, dado o recado, muito obrigado mais uma vez. 8h49 agora.